Boa noite, irmãos, paz seja convosco. Nós vamos dar início a mais um culto no nosso lar, na nossa casa, não só aqui, mas onde você estiver também. Eu sei que você está participando e o que nos separa não é geograficamente, mas é só geograficamente, porque o que nos une é muito mais forte e presente do que nós imaginamos. Amém? Então eu queria começar esse nosso culto com a oração. Quero orar por você, orar pelas suas ofertas, pelos seus dízimos também, pelos pedidos de oração, pela intercessão. Então eu gostaria que você, onde você estiver agora, você coloque a mão na altura do teu coração. Eu quero orar por vocês em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos e te glorificamos, ó Deus, porque mais este momento que o Senhor está nos dando o privilégio, Senhor, de estar na Tua presença, meu Deus, sabendo de que nada nos separa, Senhor. Sim. Meu Deus, não é a geografia, não é geográfico, não é de não estarmos na igreja em quatro paredes que nos separa, Senhor, mas o que nos une é o Teu amor, o Teu Espírito que está em nós, que habita em nós. Pai, portanto, nesta hora, meu Deus, eu oro por este irmão, Senhor, por esta irmã que está com a mão na altura do seu coração, intercedendo, pedindo algo para o Senhor. Eu sei que os teus ouvidos, ó Deus, não estão tapados para que não possa ouvir a oração, a súplica, ó Deus, do teu filho, da tua serva, Senhor, nesta hora. Eu intercedo por cada um deles agora, Pai, sabendo de que as nossas orações, elas sobem com um cheiro suave e agradável diante do Senhor. E no tempo determinado por Ti, ó Deus, eu sei que cada oração há de ser respondida, meu Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade, trazendo, Senhor, libertação, trazendo cura, trazendo providência, Senhor, para essas vidas. Ó Deus, eu oro também, Senhor, meu Deus, pelas ofertas, pelos dízimos, ó Deus, em obediência à Tua palavra. Senhor, que seja consagrado agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor, esses dízimos e essas ofertas para o mantimento, ó Deus, da Tua casa, como diz a Tua palavra, Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, e damos início, Senhor, a este culto, Pai, sabendo de que a Tua palavra, Senhor, virá de encontro às nossas necessidades. Meu Deus, eu sei que o Senhor falará com cada um nesta hora. Assim eu oro, meu Deus, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, glória a Deus. Queria convidar os irmãos a louvarem comigo nesse momento, né? Nós não estamos todos juntos, né? O Ministério de Louvor é um pouco difícil para mim, porque eu sinto muita falta desse pessoal, desses irmãos que estão sempre comigo. Mas você que está na sua casa agora, eu gostaria de te convidar a louvar o nome do Senhor, amém? Amém. Deus já está fazendo grandes coisas nas nossas vidas, na nossa igreja, nesse ministério, né? Nós já podemos observar um mover diferente de Deus para todos nós, amém? Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo,
esperança para os perdidos, tu és a paz pros cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Pai. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Sem óculos. Glória a Deus. Paz seja com todos, amados. Nós estamos aqui mais uma vez nessa situação de confinamento, mas como Paulo já dizia, nosso espírito é livre no Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero ler com vocês um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os à sua frente, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele iria. Disse-lhes, grande é a colheita, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie obreiros para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Quando entrardes numa casa, dizei primeiro, paz seja convosco. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e vos receberem, comei do que vos oferecem. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem,
Saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, que já o reino de Deus é chegado a vós. Versículo 19 e 20. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos nos céus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de ter essa palavra viva em nós. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de ter o teu evangelho em nós, de sermos cartas vivas, ó Pai, de termos nosso coração como tábuas onde o Senhor escreveu as tuas palavras de salvação. Ó Deus querido, e de hoje vivermos esse evangelho, ó Deus, de salvação, de esperança, de socorro, ó Pai querido. E em nome de Jesus, que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração possa trazer descanso, possa trazer crescimento, amadurecimento para a tua igreja, espalhada onde ela estiver, Pai. Porque nós sabemos que em Ti nós somos ligados e unidos para a glória do Teu santo nome. Nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém e amém. Essa semana eu vi uma postagem no grupo da minha escola, do meu serviço, e aquilo me impactou muito, porque era um desenho assim, onde tinha um monte de vírus espalhado pela cidade, pelas ruas, uns vírus gigantescos, assim, enormes, no céu, no chão, grudado nas paredes dos prédios, e estava escrito assim: se você pudesse ver o que acontece no invisível, você sairia nas ruas? E embaixo aquela hashtag, fique em casa. E aquilo falou muito comigo, porque eu fiquei pensando, a gente espiritualiza, né? O Espírito Santo, ele nos dá lições o tempo inteiro. E aquilo falou comigo no sentido espiritual da coisa. Muitas vezes, querido, nós brincamos com a nossa vida espiritual, como se o mundo espiritual, como se o mundo invisível não existisse. Nós levamos as coisas espirituais como se elas não existissem. Nós levamos uma vida cristã rasa, como muitas vezes nós dissemos na igreja. Mas a igreja, durante todo esse tempo, ela tem sido o nosso refúgio, porque aos domingos nós nos reunimos lá, naquela casa de oração, e de certa forma ali é o nosso refúgio. A gente se encontra ali, a gente se abraça, a gente se reúne, a gente louva o Senhor juntos. E naquele abraço, naquela comunhão, a gente se fortalece. A gente pede perdão diante do Senhor. E aquela comunhão, aquela palavra derramada ali naquele lugar, ela nos renova, nos restaura. Nós sentimos o perdão de Deus na nossa vida. E ainda que a gente vá na igreja uma vez por semana só, aquilo vai nos dando condições de ir lidando com uma vida cristã, mais ou menos, que a gente vai tentando levar. Mas hoje nós estamos vivendo tempos em que não há como você viver uma vida cristã mais ou menos. Porque a igreja, nós estamos vivendo dias em que a igreja, ela saiu da igreja. A igreja saiu das quatro paredes. Quantas vezes os pastores fizeram apelos, os pastores convidavam as pessoas, vamos sair para a rua, vamos viver o ID, vamos fazer o ID do Senhor, mas as igrejas estavam acomodadas nos seus templos, querendo os seus lugares, querendo os seus ventiladores, o seu ar-condicionado, as suas poltronas, a sua água gelada no calor e a sua porta fechada no frio, para ouvir a palavra que lhe convinha, para voltar para o conforto do seu lar e viver a sua vida cristã como se isso fosse bastante para si e para a sua família. Mas hoje nós estamos sendo obrigados, por força da circunstância que a gente vive, a viver um evangelho fora da igreja. A igreja, Deus sacudiu o nosso ninho, sacudiu o ninho de todo mundo, mas o da igreja é diferente. O nosso ninho foi sacudido para que a gente saísse da nossa casa. E para que a gente ficasse na nossa casa, mas para que a gente saísse da igreja. Nós não podemos celebrar comunhão,
nós não podemos abraçar, nós não podemos celebrar um culto dentro da nossa igreja, dentro da casa de oração. Nós temos que fazer um culto dentro da nossa casa. E nunca se viu tanta live nas mídias sociais, nunca se viu tantas gravações, tantos YouTube, tantos pastores mandando mensagens, tanto ID através das mídias sociais. Hoje nós estamos fazendo o nosso ID dessa maneira. Hoje nós passamos, a minha família, eu digo, e a família da Gisele, com a Yasmin e o Almir, e muitas outras famílias que contribuíram, e das quais eu não vou nem citar os nomes agora, porque eu corro o risco de me esquecer de alguém e eu não quero ser injusta. Mas muitas pessoas ajudaram e hoje pela manhã nós passamos fazendo ID, indo socorrer as pessoas necessitadas. E muitas vezes quando nós temos o conforto da igreja, nós não lembramos tanto do outro como nós estamos lembrando agora. E vamos oferecer máscaras, vamos oferecer álcool, e vamos oferecer comida, como hoje nós estávamos lendo, eu e minha mãe lendo em casa pela manhã, Isaías 58, que foi um texto que foi citado por um cantor gospel numa mídia social também, falando que o jejum que agrada a Deus é aquele que, entre outras coisas, é aquele em que as pessoas são levadas a socorrer o seu próximo necessitado. Que esse que é o jejum que verdadeiramente agrada o coração de Deus. E esse texto que nós lemos é um texto assim, em que as pessoas estavam acomodadas seguindo a Jesus e recebendo dele, de repente ele falou, vão. E ele pegou aqueles 70 e ele separou e ele falou, vão. E ele deu uma palavra de ordem para eles, deu uma bênção sobre a vida deles, delegou autoridade sobre eles e falou, vão. E eles foram para enfrentar dias desconhecidos, para enfrentar coisas que eles nunca tinham visto. E hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo de pessoas que estavam querendo invadir igrejas, que não são cristãos e que em algum lugar da Europa estavam querendo invadir igrejas. Pode invadir. Entendam o que eu estou querendo dizer. Podem invadir, não invadir, depredar, destruir, mas se querem entrar naquele lugar, pode entrar. Porque não é o lugar que atrai a presença de Deus. Parece que nunca fez tanto sentido para mim como faz agora, aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana, que ele falou, não é aqui ou ali o lugar certo de se adorar, vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Senhor em espírito e em verdade, e é isso que vai fazer toda a diferença. Não é o lugar em que se está, mas é o lugar em que se é. E hoje é isso que faz diferença para nós, não é o lugar onde nós estamos, mas é o lugar em que nós somos para Deus. E quando eles foram, quando esses homens foram, eles foram para enfrentar um inimigo desconhecido. Eles foram para enfrentar algo que eles nunca tinham visto na vida deles. Um inimigo invisível, problemas que eles nunca tinham passado, porque aquilo tudo era novo para eles. Como isso que nós estamos passando hoje, são dias novos para nós. E eu não estou falando nem de enfermidade, eu estou falando dos dias em que a nossa sociedade vive, os dias em que a igreja vive. Nós estamos tendo que reformular o conceito de ser igreja nos nossos dias. É isso que eu estou dizendo. E nesses dias, nós não podemos esquecer que nós continuamos tendo um inimigo a vencer, que é o diabo. Ele continua sendo o inimigo invisível, mais astuto, mais ardiloso, que vai continuar tentando entrar nos nossos lares e ceifar a nossa comunhão com Deus para nos impedir de ser a igreja ideal onde o Senhor se manifeste. Mas se a gente se encorajar a ser uma igreja ideal para o Senhor, se limpar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, buscar o Senhor, tudo isso que tem sido falado tão amplamente todos esses dias, queridos, o Senhor certamente vai fazer de nós o seu lugar predileto, vai manifestar em nós a sua presença, e a modelo desses homens, desses 70, nós vamos voltar como eles.
Eles foram assombrados, assustados, temerosos, preocupados, sem saber o que eles iam enfrentar. Ansiosos pelo dia de amanhã, sem saber o que eles iam enfrentar. Mas eles voltaram felizes, satisfeitos, sorridentes, dizendo para o Senhor: Senhor, até os demônios se submetem ao teu nome. Glória a Deus. Até os demônios se submetem ao teu nome, Senhor. E Jesus ainda os repreendeu, falou: não vos alegrais porque os espíritos se submetem a vocês. Antes vos alegreis porque os seus nomes estão arrolados nos céus. Mas vocês também podem se alegrar. Nas entrelinhas nós entendemos que nós também podemos nos alegrar porque os espíritos se submetem a nós. Porque nós somos lugar preferido do Senhor, queridos. Casa favorita de Deus. Nós não podemos estar no templo, nós não podemos estar na casa de oração, mas nós podemos ser igreja. Nós podemos ser casa favorita do Senhor. Nós podemos ser esse conceito. Esse não é um conceito novo, é um conceito verdadeiro de igreja para os dias de hoje. É um conceito onde não cabe ser raso, é um conceito onde não cabe ser mais ou menos, é um conceito onde não cabe um pé em cada barco, mas é um conceito onde cabe o ide, é um conceito onde cabe vai, seja o sal da terra e a luz do mundo. Vai, leve as boas novas de salvação. Vai, leve palavra de esperança e de conforto. Vai, não se deixa levar por essa murmuração, por partidalismo político. Vai, não entre em onda de TV. Vai, não se deixe levar por essa rotina dentro do lar que muitas vezes abate o nosso emocional. Vai, pega a palavra de Deus, leia e veja o que Deus tem a fazer para te usar. Você hoje faz parte do ide do Senhor. O Senhor nos chacoalhou. O Senhor pegou a igreja dele e chacoalhou e falou: vão, ide. Daqui a pouquinho ele vai estar falando: vem aqui. E nós vamos chegar na frente dele e vamos poder apresentar para ele o resultado dessa seara, que é grande, queridos, é grande, e é um privilégio poder fazer parte desse povo escolhido pelo Senhor. Você é forte, você faz parte de um exército, você é guerreiro, você é valente, você é corajoso, você é fiel, existe em você uma marca, existe em você um selo, existe no teu coração uma palavra que é pura, que pode te guiar, te dar direção. A pessoa bendita do Espírito Santo está em você, ele mora em você, ele habita em você, você é a casa dele. Ele não te desampara e não te abandona, ele está com você. Faça uso de todas essas armas que você tem em seu favor. E você vai ser uma bomba atômica do bem, explodindo nessa terra e destruindo todas as armas, todas as potestades, todas as armas inflamadas, todos os dardos inflamados do inferno contra nós, contra a nossa família, contra a igreja do Senhor e contra os planos que Deus tem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta em fé, levanta em postura. Seja um guerreiro valente do Senhor nesses dias. Seja um dos 70 nos dias de hoje. Para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar. Amém, queridos? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, que não importa o que nós estamos passando, Senhor, de uma coisa nós temos a certeza, porque nós vivemos a Tua palavra, Senhor, na nossa vida. Quando o Senhor disse que estaria conosco, Jesus, em todo o tempo, até a consumação do século. E assim o Senhor tem sido conosco. Temos, ó Deus, presenciado em nossa vida, Senhor, o Teu amor que é derramado sem circunstâncias, ó Deus. E o Senhor tem nos suprido em tudo aquilo, Senhor, que nós necessitamos. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. O cuidado que o Senhor tem tido com a Tua igreja, Senhor.
Nos mínimos detalhes o Senhor tem cuidado de nós. Não importa o que nós estamos passando. O que importa é que o Senhor está conosco. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos prevaleceu com vida, Senhor. E essa vida em abundância que somente pode vir do Senhor. Pai, eu oro, Senhor, por cada família, por cada lar que está agora, Senhor, assistindo, ouvindo, Senhor, essa nossa live. Escutou, ouviu a sua palavra, Senhor, e vai colocar em prática, Senhor, porque a vida contigo é uma vida de prática. Não queremos ser somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Senhor. Meu Deus, que cada lar, cada vida, Senhor, seja abençoada agora, Pai. Em nome de Jesus. Que haja saúde plena, Senhor, em cada vida. Que haja paz. Que haja, meu Deus, a tua direção, Senhor. Assim eu oro, meu Deus, crendo que o Senhor está derramando sobre cada um de nós, sobre cada família representada, Senhor, a tua unção de graça, de poder, de amor e de misericórdia. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Que assim nós oramos, ó Deus, e assim nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, Igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém, e amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.